Bora explorar Montreal de bike com a gente? Nessa cidade, pedalar não é só um hobby de final de semana, é também um meio de transporte e que todo mundo usa. E especialmente no verão, quando o sol fica no céu até quase 9 horas da noite. Então no vídeo de hoje, a gente vai atravessar a cidade pedalando e mostrar tudo de interessante que a gente encontrar pelo caminho. Já aviso que vai rolar contraste de arquitetura, vai ter parque mais parque em uma ciclofaixa infinita e também uma coisa que a gente não esperava ver por aqui, pelo menos não em tanta quantidade. Simbora! Ó, já estamos na rua, vamos começar o vídeo de hoje. A gente tá bem no nosso bairro aqui, então na verdade que agora a gente vai pegar umas bicicletas, né, e dar um rolê por aí. A gente descobriu que aqui perto a gente consegue chegar praticamente lá no centro só de bicicleta, só pela ciclovia. E a gente fez esse caminho um dia no final de semana e a gente se surpreendeu, na verdade, com o que a gente encontrou lá e a gente quer mostrar pra vocês. Então, bora! Bora! Esse daqui vai ser um vídeo um pouco diferente, então. A gente vai, acho que pela primeira vez na história do canal, andar de bicicleta. E só de curiosidade, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tá assim hoje, ó. Acho que dá pra ver aqui, né? É, a gente tá com a câmera, então, no pescoço, né? Tá num formato diferente. Isso vai ajudar a gente a andar de bicicleta. E Montreal é uma cidade bem legal. Já fazem 3 semanas que a gente chegou, então a gente já conseguiu explorar um pouco mais do nosso bairro, se acostumar um pouco mais, assim, com o ritmo da cidade, entender até um pouco mais dos hábitos das pessoas, né? E é uma cidade onde o pessoal anda muito de patinete elétrico, de bicicleta, enfim, é muito comum. Tanto que a cidade tem infinitas ciclovias, né, Júlia? Sim, é uma cidade grande, né? Mas ao mesmo tempo você não precisa de um carro para se locomover nela. Basicamente, se você tiver aí uma bicicleta ou realmente utilizar o transporte público, funciona super, assim, porque é uma cidade bastante caminhável também, né? Exato. E a gente está usando um aplicativo que se chama Bixi. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. Mas assim, custou $24 por mês, né? Teve ali as taxas também, né? Então no final sai um pouquinho mais. Um pouquinho mais, $24 canadenses. Só que tem muita bicicleta em todo lugar. Então basicamente esse aqui é o aplicativo que a gente tá usando, o Bixi. Aqui tem um mapinha, ó, e toda essa parte mais em verde é onde tem a ciclofaixa, então você já consegue ver qual caminho você pode fazer. Aí, na hora de pegar, e todos esses pontos vermelhos, inclusive, são pontos onde você consegue encontrar um espaço desse com várias bikes, e aí diz quantas bikes tem ali disponível no momento. E aí, na hora de pegar a bicicleta, então é só escanear aqui o QR Code e ela já destrava, você já segue andando. 45 minutos, deu esse tempo, você tem que devolver e pegar uma outra, senão vai contando por minuto e aí é bem caro. Então, a gente pegou o plano mensal, é ilimitado, a gente pode usar quantas vezes a gente quiser durante um mês. Vale bastante a pena. E essa estação, curiosamente, tinha 4 bikes estacionadas, mas no aplicativo dizia ter só uma disponível para uso. Mas foi culpa nossa que a gente não prestou muita atenção ali na funcionalidade do app, que justamente diz quantas bikes tem estacionadas. Então a gente seguiu pro próximo ponto, 2 quadras mais pra frente. Eu achei legal que o aplicativo tá em português também, né? Sim, é verdade. É bem útil. Ó, já desbloqueou aí a bike. Deixa eu guardar meu celular. E daqui a gente segue pra ciclofaixa mais próxima, né? Bora! E para usar esse aplicativo, você vai precisar de internet. A gente usa o SIM da Olafly, internet ilimitada, então dá para ativar a skin blogueira e postar 1000 stories por dia, dá para ligar para os pais e mostrar o lugar ao vivo, e também dá para alugar essas bikes como a gente tá fazendo hoje. Usando o cupom Dias Por Aí na hora da compra, você ganha um descontinho no seu SIM. Tá com problema. Tá ruim? Ó, galera, minha bike tá com problema, tá fazendo barulhinho ali, mas não tem problema, porque é só pegar, devolver e pegar outra. Tu tem esse limite, então, de 45 minutos que tu pode andar com a mesma bicicleta, e quando dá 45 minutos tu tem que pegar, deixar ela aqui, ó, com um pouco mais de cuidado, é claro, e trocar, pegar outra. Daí tu pode pegar e voltar a andar sem problema nenhum. E é isso que eu vou fazer agora, vamos ver se ele reconheceu. Vou pegar essa aqui, tá bem bonitinha, tá com cara de nova. Isso aí, ó. Liberou pra mim. A Júlia tá ali já, preparada, mas eu vou na frente que ela não sabe o caminho. Vai lá. Bora lá. E uma das melhores coisas aqui, com certeza, são as ciclofaixas, pessoal. Vamos entrar aqui na ciclofaixa e agora sim a gente vai seguir um rolê infinito por Montreal, porque isso aqui leva muito longe mesmo. E enquanto isso vocês vão curtindo aí o passeio, observando as ruas, passeando com a gente. A gente já comentou com vocês que esses bairros aqui, eles são muito bonitos, né?
E agora a gente já se acostumou bastante assim com os prédios. E se vocês observarem, eles são bem padronizados, né? Normalmente são 3 pisos e em cada piso vivem famílias diferentes. Normalmente o primeiro piso é o apartamento mais espaçoso. Geralmente só tem uma porta de acesso, mora só uma família, e já no segundo e no terceiro piso eles costumam alugar. Então o dono do prédio às vezes mora ali no primeiro piso e aluga o segundo e o terceiro. Daí varia, às vezes no segundo piso tem 2 apartamentos, no terceiro tem 2 também, vai variando. E uma coisa que é bem comum aqui, talvez vai dar para ver nas casas, é a presença do basement, que eles chamam, né? Que é justamente a parte mais baixa ali, ó, que tem essas janelas para a rua. E eles alugam isso também. Basicamente, tudo aqui se aluga. E esse é um lugar um pouco mais triste, assim, de morar. É mais barato, né? Mas, ao mesmo tempo, no inverno acaba sendo mais difícil. Lá na frente, acho que o pessoal tá pintando as faixas. Vamos ver. Acho que a gente vai ter que desviar. A gente conheceu uma brasileira no avião. E ela falou que basicamente estavam construindo ciclofaixa aí na cidade inteira. Bora desviar aqui agora. Legal, o pessoal tá pintando, ó. Esse lugar que a gente tá, ele não é o centro, tá? Tá bem longe do centro. Mas é um lugar que tem, vamos dizer assim, seu próprio centrinho. Mais ou menos isso, né, Júlia? Sim, basicamente os bairros aqui, eles têm bastante comércio, assim, né? Então, isso era até um medo que eu tinha, né? Porque quando a gente reservou ali o Airbnb, a gente pensou, bom, beleza, tem mercado perto, mas de resto de comércio, vamos ver como vai ser, né? E no final que eu fiquei bem feliz, porque isso aqui já é basicamente um centro, assim, tem tudo quanto é tipo de loja, né? Então é bem legal. Tem 3 mercados super grandes perto da gente, né? Que dá 10 minutos caminhando. Ó, e uma coisa legal daqui é que sempre dá pra ver aquilo lá ao fundo, basicamente por todas as ruas. Mas o que a gente queria mostrar pra vocês tá justamente aqui na ciclofaixa também, ó. Algo que surpreendeu muito a gente. Simplesmente resolvemos sair um dia para andar de bike. A gente viu que essa ciclofaixa aqui levava praticamente até no centro e nos deparamos com isso que vocês estão vendo. A gente não tinha ideia, tá? Isso aqui é basicamente, são pessoas desabrigadas que moram nessa região e acabam morando em barracas, né? E isso se estende, vocês vão ver, por todo esse parque aqui, tá? Aqui do lado a gente tem a Rua Notre Dame, que é uma rua bem famosa, né? Acho que até pelo nome que leva. E desde a pandemia, um pessoal acabou se instalando ao longo de toda a extensão dela. Fizeram um levantamento em 2022 e mapearam mais ou menos 4.000 e poucas pessoas morando na rua. Isso é bastante gente, né? E foi algo que chamou bastante a nossa atenção, porque quebra bastante com o ambiente que a gente estava, né? Que a gente tem mostrado até então. E surpreendeu principalmente a gente por conta da proximidade. Tá muito perto da nossa casa mesmo. Tá muito perto de todo mundo, na verdade. Enfim, é curioso, mas não é sobre isso o vídeo, tá? Vamos dar nosso rolê de bike aqui, que a gente quer mostrar principalmente o quão longas são as ciclofaixas e o caminho até lá. Olha só essa indústria aí, ó. Caraca, uma fábrica de alguma coisa. E vamos seguindo. Aqui tá em obra. Montreal tá constantemente em obra. Acho que quando não tá nevando, estão construindo. E como neva bastante tempo, eles têm que aproveitar os momentos de sol. Olha só, que louco. A Júlia tá aqui atrás. Deixa eu ir mais pra frente que já mostra ela. E aí, Júlia? Então, eu não ouvi nada que o Guilherme falou, porque veio o vento, não dá pra ouvir nada, mas uma coisa que eu acho que vale a pena eu complementar a minha percepção sobre o que eu acho que ele falou, que foi ali, né, os moradores de rua. Vamos atravessando e tu vai contando à medida que a gente mostra então o passeio. Me surpreendeu muito, assim, né, porque eu não imaginava encontrar eles nesse lugar, que é uma área verde, e muito menos em tanta quantidade. Ali a gente passou, infelizmente, é só o comecinho, porque durante todo o trajeto eu acho que a gente vai encontrar bastante, assim, sabe? Então foi algo que me, sei lá, deu uma quebra, assim, sabe? De toda a imagem que eu já estava tendo da cidade. Mas ao mesmo tempo não é algo que me passa insegurança, sabe? Eu acho que eu super andaria aqui de bicicleta sozinha, porque eles estão na deles, eu tô aqui andando de bicicleta e meio que não acontece nada, assim, sabe? Mas é um pouco assustador, assim, né? Tu não imagina que no Canadá, um país de primeiro mundo, né, como muita gente fala, tu vai encontrar isso, assim, em tanta quantidade. E é isso que a gente tem escutado, principalmente
de algumas pessoas que a gente conversou, que desde a pandemia o número de moradores de rua aumentou bastante, tá? E eles se distribuem aí pelos centros, né? E à noite acabam vindo nesses lugares aí dormir. Nesse horário agora tá bem vazio, provavelmente eles não estão por aí. Gui, acho que outra coisa assim que também me chamou bastante atenção, eu não sei se tu já comentou sobre isso ou não, se tu já comentou, fica a minha visão aqui também de novo, mas sobre a quantidade de gente que realmente anda de bicicleta. Por esse caminho Muito, que a gente né? tá fazendo agora, né, por ter aí a ciclofaixa, dá pra notar que a gente o tempo inteiro indo e vindo, então o pessoal é bem adepto, assim, isso é bem legal, né? E hoje é um dia que tá quente, né? Então é mais desafiador sair na rua para andar de bike. E além das bikes, tem muita gente também com essas elétricas, né? Essas e-bikes que eles chamam, patinete. Inclusive, acho que no segundo dia que a gente foi andar de bike, ou no primeiro, eu fui atropelado pela polícia. A polícia me atropelou de patinete. Eu tava andando de boa, daí uma moça ali da polícia foi fazer uma das curvas que a gente acabou de fazer ali atrás, bem fechada, mas ela tava muito rápido. E ela se perdeu, saiu da faixa dela e bateu em mim, bateu na roda da minha bike. E engraçado, né? Ela ficou meio sem saber o que falar, porque ela que deveria ser a pessoa que tá, vamos dizer assim, monitorando, controlando quem tá andando rápido demais, né? E ela Mas quase... eu acho que o que mais chamou a atenção disso aí foi que, tipo assim, 5 segundos antes tu tinha falado, ó, cuida aqui com essa curva. E aí, pá, aconteceu. Então parecia que tu já tava até pressentindo. Não, quando eu vi aquela curva eu pensei, meu, daqui a pouco vai vir um bobo muito rápido aqui e não vai ver, vai se desesperar na hora, vai frear e vai bater. E foi a policial. Acontece, né? Dessa vez, ninguém se machucou, mas foi um imprevisto que podia muito bem ter terminado em hospital. E é por isso que a gente nunca viaja sem um bom seguro viagem. Nossa recomendação é a Assiste. Com o cupom Dias Por Aí você ganha 15% de desconto e o melhor é que ele é acumulativo com outras promoções do site. Então fica a dica. Tá cansando a perna já? Oh, pra caramba. Essa bikezinha é boa que ela tem 3 marchas, mas é ruim porque só tem 3 marchas. Pois é. Tipo, poderia ser pior, mas ainda não tá excelente. $4 canadense. Tá valendo. Tá valendo demais. Um mesinho disso daqui, ó. Infinito todo dia. Lá já dá pra ver a ponte, ó. Essa dali liga a uma das ilhas aqui da cidade, que tem um parque de diversão e tudo mais. Essa ali Bora é a ponte que eu atravessar apelido aqui carinhosamente de Ercílio Luz, né? Porque primeira vez que a gente veio ela tava toda iluminada. E não sei, me lembrou muito a ponte Ercílio Luz de Florianópolis. É um pouco diferente, é bastante diferente na verdade, mas me trouxe memórias. Vou mostrar pra vocês aqui a vista do rio, ó. E lá do outro lado dá pra ver o parque, as montanhas russas. Bem louco, né? Muito legal. Muito bonita a cidade e é muito legal andar de bicicleta aqui. Aqui embaixo é onde passa o trem, ou passava, não sei como é que tá a situação atual, mas deixa eu mostrar. Ó, segue por aqui e aqui, ó, dá pra ver também. O que estão achando dessa ciclofaixa? A gente exagerou que ela é longa ou vocês concordam? Que massa, né? Poder pegar a tua bicicleta e simplesmente atravessar a cidade inteira numa ciclofaixa que vai cortando vários parques assim. Tem, infelizmente, essa questão ali das barracas e tudo mais, porém em nenhum momento a gente se sente numa situação assim de insegurança, né? Não, eu acho que uma coisa na verdade não tem nada a ver com a outra, assim, parece que, e isso inclusive a gente já escutou de pessoas que moram aqui, de que eles não representam um risco, assim, né, de assalto, de furto, nem nada do tipo, então é tranquilo, eles estão na deles. É verdade. É uma questão diferente aqui. A gente vê até normalmente assim no entardecer várias mulheres correndo, fazendo esse trajeto sozinhas e muito despreocupadas, assim. Mas a gente já sabe, o Canadá é um dos países mais seguros do mundo aí, não tem muito o que se preocupar. E aqui assim, pessoal, mesmo estando tranquilo para atravessar, o pessoal respeita, tá? O pessoal espera o sinal abrir. No Brasil, qualquer outro país aí da América Latina, América do Sul, eu já teria dado a minha corridinha e atravessado. Mas aqui o pessoal espera até o final. E a gente vai acompanhando, né? Uma questão de respeito mesmo. Agora já estamos bem longe
A gente já andou mais ou menos uns 26 minutos de bike por aí. E aqui já tem uma outra, ó, se a gente quisesse trocar. E daí, no momento que a gente trocasse, a gente poderia andar mais 45 minutos. Então, sim, 45 minutos é um tempo bem generoso, porque realmente tem muita bike, é muito fácil encontrar. E, sério, é uma das coisas assim que a gente mais gostou daqui, de poder fazer esses passeios. E o sistema de transporte público aqui, a passagem, custa $3,70, se eu não me engano. É por aí, vou colocar certinho aqui no vídeo. Mas a questão é que é muito mais saudável, vantajoso, tu pegar e usar a bicicleta, principalmente para trajetos curtos, considerando aqui a vastidão aí das ciclofaixas, né? Agora acabou a ciclofaixa. Acabou a ciclofaixa, agora a gente vai descobrir o que a gente faz. E aí, pra onde a gente vai? A gente pode talvez atravessar e daí a gente logo vai encontrar lá na frente, ó, acabei de ver. Ó, aqui a gente já consegue ver melhor os prédios, mais construções, ó. Baita contraste, hein? Lá era um bairro onde as construções eram geralmente mais baixas, né? Ó, aqui tem uns negócios de bike. Vamos aproveitar e deixar a bike aqui, Júlia? Vamos trocar? Pode ser, pode ser. Daí a gente ganha mais 45 minutos. Vou pegar uma vaga aqui, ó. Me impressiona a quantidade, né? É muita, né? Olha só que deve ter o quê? Umas 20? Mais até? Vambora. Ai, cansei. Pô, foi uma pegadinha, né? Foi. E tá bastante quente, né? A gente pegou um horário assim meio início da tarde, então bastante sol, mas bom que tem bastante árvore também e vento. E aqui tem um aspecto bem legal da cidade que a gente tem gostado muito. Olha só a quantidade de construção histórica. Lá, aqui. É uma cidade que tem várias igrejas, né? Muita igreja. E atrás da gente tem, ao mesmo tempo, esse prédio aqui, ó. Super moderno. Totalmente espelhado. Bem aquele padrão, assim, Sim, é. norte-americano. É bem doido esse contraste aqui da cidade, principalmente chegando ali perto da parte mais antiga, né, que é em direção onde a gente tá. Aí sim você vê o lado totalmente histórico e aí você olha pro outro lado e prédios super espelhados. Então e é pra lá que legal. a gente vai, né? Pra lá que a gente vai. Então bora. A gente tava considerando ir andando, mas a gente viu que dá 17 minutos. Então, bora de bicicleta, que aqui, ó, dá 5 minutos. Já pagamos e bora usar. Bora então. Vamos pra cá, ó, deixa ficar mais na saída. Bora. É muita opção, né, Julia? Fica até perdido, né, de qual tu quer pegar. Vou pegar essa daqui, ó. Pegar essa? Ui, não, vou pegar uma que tá na sombra, porque tá quente o banco. Não, vem cá, ó. Eu vou pegar essa daqui, ó. Parece que tá 10. Tendo freio e o pneu estando cheio, é isso aí. Tendo freio e o pneu estando cheio, é isso aí. Vocês escutaram o que ele falou aqui, né? Guardem só essa informação. Nossa, peraí. Quer ajuda? Vou fazer pra ti. Eu já frouxei isso aqui, ele não só... Ah, boa. Ah, é tão pertinho que eu vou de qualquer jeito mesmo. Ah, eu vou com a tua, tu vai com a minha? Tá na altura certa. Ou não? Namorada de vocês também faz isso? Para, não filma. Me deixou com a bicicleta mais velha possível. Nada a ver, tá funcionando. Ela foi lá, escolheu Tu pra acabou ela. de falar que se tivesse pneu cheio e tivesse freio, tava ótimo pra ti. E agora tu me vem com essa? Olha, vou ter que me defender aqui também. O namorado de vocês também faz isso? Comenta aqui só pra gente ver um negocinho. Oh, o meu tem até sininho. O meu também? Ah, meu Deus. Agora eu tô marrento, pessoal. Agora com esse sininho aqui, eu tô muito marrento. Eu nem sei onde eu tô indo, mas tá muito bom. Né, Júlia? Tá maravilhoso. Escolhesse bem a tua bike, tá? Tô gostando de usar ela. Sim, essa tua aqui tá toda pesada. Nenhum óleo na corrente a galera passou. Não, bobeira. Tá super boa também. Só não testei o freio ainda. Vamos ver. Vamos testar o acelerador aqui, ó. Daqui a pouco vai fechar. E vocês perderam de ver a gente testando o freio da bicicleta, porque a gente desceu um morrinho por ali assim pra chegar nessa rua. No caso, perderam por culpa da GoPro que esquentou, desligou e não gravou essa parte da descida. Devolvemos aqui a bike agora e eu quero mostrar pra vocês o mais impressionante daqui. Olha essa construção no meio da cidade. Um castelo e, assim, o que é mais impressionante ainda não é nem que ela é linda, maravilhosa, grande,
É porque é uma empresa de software que tem ali dentro. Poderia ser algo, sei lá, do governo, mas não, é uma empresa de software. Isso aí chama muita atenção. Exato, poderia ser um museu, enfim, várias coisas históricas, mas é uma empresa de software. Então, bem interessante. Mas, deixa eu mostrar pra vocês também essa praça aqui, ó, que ela é bem legal, bem grandona. Aqui, ó, uma mesa de ping-pong, então o pessoal pode trazer aí a raquete e a bolinha e jogar. Tem os bancos, tem ali com certeza uma fonte de água e com certeza tem um cachorro com muito calor deitado ali se refrescando. E outra coisa muito impressionante, e pra mim assim é um contraste assim bem legal que Montreal tem, é a mistura aí, né, do moderno com o antigo. Então, por exemplo, ali atrás, ó, tem um que talvez seja uma igreja, uma capela, algo assim, mas bastante histórico. E ao redor, uns prédios assim bastante espelhados, assim. Isso é algo que chama bastante atenção da cidade, de vez em quando você vai andando, vai reparando. E aí pra cá já tem bastante construção histórica, porque daí pra cá é a parte, então, antiga da cidade, né? A parte do porto. E é pra lá que a gente vai agora continuar num próximo vídeo. Então, esse vídeo se encerra por aqui, demos um rolê de bike, chegando até a parte aqui do centro da cidade. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, porque o próximo vídeo vai ser justamente conhecendo esse lado ali da cidade, a parte mais antiga, e você não vai perder. Então se inscreve e comenta aí o que você achou desse vídeo também. No mais, um beijão e até qualquer dia por aí!